Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao E Agora Quem Conta. Estamos aqui hoje para contar uma história, ou melhor, escutar uma história de uma grande guerreira do Espírito Santo, uma pessoa de uma personalidade maravilhosa e um incrível ser humano, de conquistas incríveis, tanto estaduais, brasileiros, campeonatos internacionais, participação direta em seleção brasileira. Quem seria ela? A Sensei Rosana de Barros. Essa saudação que faço à Sensei Rosana de Barros, com certeza é uma saudação que todos vocês, mesmo que não conheça, após conhecê-la, vai com certeza ter a vontade de fazer. Então, aproveite, se inspirem na história da professora Rosana de Barros. Olá, eu sou Rosana Barros, atleta e sensei do Judô Clube Nippon. Estou aqui para participar do quadro E Agora Quem Conta, que está sendo dirigido pelo sensei Leonardo Serra. Muito obrigada pelo convite, sensei. Esse projeto tem o objetivo de registrar a história do judô capixaba, onde cada um vai contar a sua parte individual, né? Bem, eu comecei a fazer judô quando eu tinha aproximadamente 8 ou 9 anos. Na época, o Judô Clube Nippon tinha sede na Glória, em Vila Velha. Na ocasião, só eu e uma outra menina, a Giovana, filha do sócio do papai, o Sr. Jocarli, é que fazíamos judô. Como a Giovana não quis dar prosseguimento no estudo, papai também não permitiu que eu ficasse. Daí eu só voltei a fazer judô aproximadamente lá quando eu tinha mais ou menos 11, 12 anos, a convite do papai, para fazer companhia para 3 irmãs que queriam muito fazer judô, mas como não tinha outras meninas, elas ficaram sem graça, né? Então eu entrei no judô novamente para poder fazer companhia para elas. Aos poucos elas foram desistindo, saíram, se afastaram e eu continuei. Comecei a competir em 1982, com 15 anos. Na época, o judô feminino ele só tinha uma classe de idade, feminino acima de 15 anos. Eu era faixa azul, participei do meu primeiro estadual, ganhei e conquistei a oportunidade de representar o Espírito Santo. Na ocasião, meu pai me promoveu para faixa amarela, porque era a regra, né? E aí o Espírito Santo teve então a sua primeira seleção feminina, né? Com todas as categorias. Aliás, só uma categoria não teve representação, e era uma equipe toda de faixa amarelas. E eu fui para esse campeonato brasileiro regional em Minas, e aí tinha uma história até bem engraçada, assim, com o professor Gastão, uma pessoa a quem eu tenho uma estima, um carinho muito grande, e que era assim, eu sou muito chorona, né? Eu entrava no dojo, ganhava, chorava. Entrava no dojo, ganhava, chorava. E sempre que terminava a luta, né, chorando, o sensei Gastão vinha e me abraçava. Aí quando tudo acabou, aí eu chorei mais ainda. Aí ele chegou perto de mim e falou assim: tá chorando por quê, minha filha? Você ganhou, seu pai vai ficar feliz, você vai para São Paulo, não chora não. E aí eu chorava mais ainda. E até nesse momento tem uma foto que o sensei Manuelino registrou, o sensei Gastão me abraçando e rindo e eu chorando, né? E aí, ainda em 1982, eu participei do Campeonato Brasileiro. Porque naquela época, para você participar do Campeonato Brasileiro, você tinha que ser campeão do Campeonato Brasileiro Regional. Isso é o que te dava direito a participar do Campeonato Brasileiro. Só a seleção do Rio de Janeiro e São Paulo que não, elas iam completas, individuais, porque havia uma distância muito grande entre São Paulo, Rio e os demais estados, né? E esse ano de 1982 foi o ano do centenário do judô. Então, a competição foi muito bonita, com o dojo elevado. Eu lembro que eu ficava olhando para toda a competição, assim, uma coisa que eu jamais tinha imaginado. Eu nunca tinha participado, né, de competição. E foi muito bacana.
Logo na primeira luta eu peguei uma faixa preta e ganhei a faixa preta, eu sendo faixa amarela, né? Ganhei depois de uma faixa verde, e aí perdi para uma faixa preta e, enfim, conquistei então já no meu primeiro ano de competição o título de campeã brasileira regional e terceira colocada no brasileiro. E segui assim, os 3 anos seguintes, ganhando o campeonato regional e me classificando em terceiro lugar no brasileiro. Em 1987, São José dos Campos, eu conquistei o primeiro título de campeã brasileira. Primeiro título de campeã brasileira também para o estado, né? E foi uma emoção muito grande, né? Primeiro porque papai, ele nunca foi uma pessoa assim que cobrasse muito da gente resultados, treinar, não tinha aquela pressão em cima da gente. Ele sempre incentivava muito. Quando eu comecei a competir, eu ainda não trabalhava, então treinava junto com as outras crianças, mas estava sempre com aquela velha briga contra a balança, né? Então eu lembro que se a gente ia viajar tipo 18 horas, naquele dia, algumas horas antes da gente viajar, ele me chamava para fazer um treino ainda, né? Para ajudar a baixar peso, fazer um alinhamento, mas nunca assim com grandes, você tem que ir lá, você tem que ganhar, você tem que fazer, nunca teve isso. Papai nunca ficou na beira do dojo gritando, me cobrando, ou depois de uma competição falando o que eu fiz de errado, nunca foi isso. Ele sempre tratou de forma muito natural, corrigindo com muita sutileza e sempre me incentivando. E aí nesse campeonato brasileiro de 1987, ele me levou na rodoviária, se despediu, né? Foi embora. E no dia da competição, todo mundo lá já se preparando, né? Na hora do aquecimento, que eu olhei para a porta do ginásio, papai chegou. Não falou nada que ia, né? De repente apareceu. E aí ele chegou, me cumprimentou, me deu um beijinho, aquece porque tá frio, né? Senão você pode se machucar. Mas assim, não ficou ali e volta. Foi cumprimentar os amigos dele, que ele tinha muitos conhecidos, né, nesse Brasil. E ficou assistindo a competição, mas sempre mais reservado, né? E eu fui ganhando, subindo na chave, né? Até que chegou a hora da luta final. Daí eu me lembro que quando eu já estava assim na beira da área para entrar, eu procurei ele no ginásio, assim, ele estava numa parte, assim, no ginásio bem alto, encostado numa pilastra, assim, braço cruzado. Devia estar extremamente nervoso, ansioso, né, mas só na dele. Aí ele de lá, assim, pra mim, que ele mandava muito beijinho pra gente dessa forma, assim, né, muito carinhosa. E interessante que antes de eu começar a lutar, ele chegou, pediu que eu me aquecesse, né, para evitar a lesão, e me ofereceu uma balinha, porque ele sempre tinha uma balinha para oferecer pra gente. A balinha era o recado de carinho dele, né? Muito bem, eu entrei na luta, foi contra uma paulista, não me lembro o nome dela agora, se não me engano, acho que era Solange ou Simone, não me lembro bem, e ganhei. O seu oi, né, projetei e ganhei. Quando eu saí da área, a primeira pessoa que eu procurei foi meu pai. Eu olhei para o mesmo lugar onde ele estava, mas ele já não estava lá. Eu corri os olhos assim no ginásio, ele estava descendo na arquibancada. Eu corri de encontro a ele para abraçar. Foi um momento assim bem bacana, né? A gente se abraçou, ficou num silêncio, né? E ele, parabéns, minha filha, parabéns, tá? E depois eu só vi papai em casa depois disso, que aí ele mesmo, acho que ele estava muito emocionado, ele se despediu das pessoas e foi embora. E era assim que ele me incentivava, sempre um paizão presente, sem muitas cobranças, né? E eu tinha essa presença do papai em todo lugar que eu ia, porque papai era uma pessoa muito querida. E uma coisa que eu comento muito com a minha mãe, que papai, ele não teve a noção exata da grandiosidade, do tamanho do braço dele, porque todo lugar que você vai, você encontra uma pessoa que fala dele, que saudade, pessoas que procuram, a história dele está espalhada, né?
Recentemente eu encontrei com uma pessoa que disse que foi treinar num outro estado e estava lá treinando com uma pessoa. A pessoa falou assim: eu conheço. Papai deixou muitas sementes, e sementes do bem, né? E isso me fez muito bem porque quando eu comecei a competir, basicamente era só eu, né? A capixaba, junto com a seleção do Rio, junto com a seleção de São Paulo, às vezes de Minas, do Sul, mas eu estava sempre teoricamente sozinha. E aí os amigos de papai me recebiam: como é que tá seu pai? Dá um abraço nele, me tratavam com muito carinho, com muito respeito, e isso me acolheu aonde quer que eu estivesse, né? Isso foi muito importante para mim. Depois, um outro título que eu achei bem bacana assim também, tinha uma história legal, foi em 1989, se eu não me engano. Foi o meu segundo título de campeã brasileira. Foi em Aracaju. Eu fui a única representante aqui do estado. Eu viajei sozinha. Naquele momento eu era técnica, chefe de delegação, tudo, né? Sozinha. E mais tarde o professor Paulo chegou lá na competição, já na hora do congresso técnico, né? Ele foi no congresso técnico e aí eu acabei ficando somente mesmo como atleta. E foi uma competição assim muito produtiva, porque eu fiquei em primeiro lugar na minha categoria, em segundo lugar no absoluto, e ganhei o título de atleta mais técnica da competição. E aí com isso, como São Paulo e Rio de Janeiro tinha ficado entre eles disputando quem ficava com mais medalhas de ouro, a única medalha de ouro que não foi nem de São Paulo nem do Rio foi a do Espírito Santo. E aí eu também tinha uma medalha de prata, que também já não era lá entre eles, né? Esses dois estados. Então, com uma única atleta, o nosso estado conseguiu ficar em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Em primeiro lugar ficou São Paulo, segundo Rio de Janeiro, terceiro Espírito Santo, com uma única atleta. E aí eu lembro que os demais técnicos, eles falavam muito assim com o professor Paulo: 100% de aproveitamento, hein, sensei? Uma única atleta. Esse campeonato também foi muito engraçado, teve uma história bem bacana, porque é isso que eu estou comentando. São Paulo levava a equipe completa, Rio de Janeiro a equipe completa, Rio Grande do Sul e Minas tinham mais atletas que nós, e o local também tinha bastante atleta, né? E eu fiquei no quarto junto com duas atletas do Amazonas, que eles preenchiam os quartos com os atletas do estado, né? E conforme ia sobrando, ia juntando com outros estados. A Amazonas só tinha duas meninas, o Espírito Santo só tinha eu, então nós ficamos no mesmo quarto. Muito bem. E na hora de ir para a competição, havia, se eu não me engano, acho que 3 ônibus. Um para os dirigentes, outro para Rio de Janeiro e São Paulo, e um terceiro ônibus para as demais delegações. E aí, quando acabou a competição, depois dessa situação toda positiva que foi a competição para o Espírito Santo, eu me despedi do pessoal assim, na porta do ônibus, né? Professor Maranhão, professor Pereira, que sempre estavam presentes, professor Paulo. Quando eu entrei no ônibus, as meninas que estavam no meu ônibus, que eram das outras delegações, elas danaram a gritar meu nome, fazer uma farra, uma bagunça assim, porque na verdade eu tinha sido a representante daquele ônibus, né? A única representante daquele ônibus que tinha subido no pódio no lugar mais alto e ainda tinha levado o título de atleta mais técnica. Então elas ficaram numa alegria, elas comemoravam, elas gritavam tanto. Achei isso muito bacana. E aí depois, quando eu cheguei no hotel, quando eu subi, né, pro quarto, as duas meninas, uma delas estava falando com a mãe ao telefone. E foi muito engraçado, que eu abri a porta, ela falou assim: ela tá aqui, mãe, ela tá aqui, peraí, mãe, peraí. Eu não sabia nem direito o nome das meninas, eram as meninas bem novinhas, e ela me colocou para falar com a mãe delas. Olha, a mãe delas: olha, eu queria te dar os parabéns, minha filha já gostou muito de você. Eu achei aquilo muito, muito bacana, muito interessante. E assim, são essas histórias, né, que formam, né, a nossa carreira, a nossa história individual. Eu sou muito feliz de ter praticado judô.
a pessoa que chega num alto rendimento, né, como é mencionado hoje, né, na minha época a gente falava atleta de seleção, ela não chega fácil. Ela tem que treinar muito, ela tem que ser muito disciplinada, ela tem que se doar bastante. Mas é claro, não chega sozinha. Eu jamais chegaria onde cheguei, faria o que eu fiz sozinha. Então eu tenho muito, muito, muito a agradecer, primeiramente a Deus, depois ao meu pai, indiscutivelmente, a minha mãe, ao meu irmão, que treinou muito comigo, a minha mãe que me buscava no início da minha carreira, me buscava na escola com um pão, um copo de café com leite para eu treinar, para depois lanchar, para depois ir treinar quando tinha que treinar numa outra academia, né? Mas aí eu não quero ser assim, não quero fazer injustiça de falar nome de umas pessoas e não de outras. Eu quero muito agradecer a todos os senseis que me apoiaram, que me desafiaram. Mas sim, eu tenho que registrar 2 nomes que foram fundamentais na minha carreira. Meu pai, Sensei José de Barros, e o professor Paulo Vanderlei. Meu pai porque me criou, me formou, me apoiou, tanto quando eu comecei, quando eu quis parar. E o professor Paulo, que foi quem me projetou. O professor Paulo, ele me convidava para competir representando o SECAG e me levava assim no estilo 0800, né? Porque a gente não tinha dinheiro para bancar tudo, né? Mas ele me levava e ele corria atrás de patrocinador. Eu lembro de uma competição que eu havia sido convocada para participar, se eu não me engano, do Sul-Americano, e a gente não tinha dinheiro, né? Eu já trabalhava, tal, mas a gente não tinha dinheiro para aquilo. E aí, numa determinada competição, o professor Paulo lançou uma campanha, quem quisesse pudesse me ajudar. E aí ele falou, eu sei que eu fiquei muito emocionada, tal, daqui a pouco eu olhei, o professor Paulo estava andando na arquibancada com uma caixa, uma sacolinha, não sei, arrecadando dinheiro de quem pudesse, quisesse, para me ajudar a competir. Então, assim, eu sou muito, muito, muito grata mesmo aos senseis, mas principalmente sem querer ser injusta com ninguém, né? Eu quero agradecer, registrar o meu obrigado ao meu pai e ao professor Paulo Vanderlei. Colegas de treino, nossa, uma lista enorme, né? O meu irmão, Fabiana, Sensei Fabiana, Douglas, João. Logo no início da minha carreira eu tinha um coleguinha, Walter, já é falecido. Então, assim, Zé Alexandre, nossa, a Meire, que hoje mora no Amazonas, são pessoas que estão entrelaçadas na minha vida. E eu fico muito feliz a cada vez que eu tenho que falar disso. Muito obrigada.